Capítulo 301 Bombas. Os soldados do Império estavam preparados para essa eventualidade. Eles abriram um caminho para Noah e se concentraram em defender contra os sabres etéreos que os cercavam. Eles não tinham nenhuma maneira de bloquear suas armas reais. Eles aprenderam rapidamente. Noah pensou quando ele entrou no exército do inimigo e ele sorriu vendo sua reação. Quanto mais foco eles colocarem em mim, menos haverá em seus pés. Ele correu por alguns metros e, quando tinha certeza de que estava a alguma distância dos soldados da nação Odrea, ele injetou mana em uma de suas instabilidades e jogou-a no chão. Esse movimento foi suave, foi coberto pela tempestade de ataques do que o cercaram e não foi notado pelos soldados ao seu redor. A pequena granada foi armada com sucesso e deixada em suas linhas. 20 segundos. Eu deveria ser capaz de plantar mais alguns. Ele era o criador dessas armas inscritas. Ele sabia exatamente o quão atrasada a explosão seria com cada quantidade de mana. Ele continuou em seu comando. A maioria dos soldados foi capaz de suportar a ofensiva de Noah, mas alguns deles ainda estavam feridos pela primeira forma, que a arte marcial ainda estava. Rank 4. Alguns soldados azuis simplesmente não podiam bloqueá-la. Então, quando o temporizador em sua mente bateu 5 segundos, ele derrubou outra instabilidade no chão. A quantidade de mana injetada nele era pequena, correspondia ao máximo possível atraso que a bomba era capaz. Mais 5 segundos se passaram e Noah plantou outra bomba com a mesma programação. 10 segundos. 5 segundos. Depois, outra instabilidade foi descartada. Havia 4 bombas no terreno, bem debaixo dos pés dos soldados do Império. Eles vieram muito rapidamente desta vez. A intenção de morte de Noah aumentou quando viu 2 figuras vermelhas vindo em sua direção. 4 segundos para esses 2. Noah calculou rapidamente a quantidade necessária de mana antes de injetá-la em 2 instabilidades e deixá-las no chão. Então, ele se virou para o exército de Odrea e começou a fazer o seu caminho de volta para seus aliados. Os soldados azuis à sua frente abriram um caminho enquanto os soldados vermelhos atrás dele continuavam em sua perseguição. No entanto, a atenção de Noah estava na contagem regressiva em sua mente. 2. 1. 0. Boom. Precisamente 20 segundos depois que ele plantou a primeira instabilidade, uma explosão ressoou perto da primeira linha de batalha. A explosão foi poderosa, jogou diretamente longe qualquer soldado azul que estava em um raio de 3 metros de seu epicentro. Aqueles soldados estavam no estágio líquido, aquela explosão tinha o mesmo poder, suas defesas naturais não eram suficientes para protegê-los da explosão. Soldados voaram no ar, suas pernas foram destruídas devido à explosão enquanto aqueles mais próximos da explosão tinham sido diretamente mortos. Cadáveres queimados e membros decepados voaram por toda parte, uma simples instabilidade já tinha colhido algumas vítimas. Então, os espinhos vieram. Os soldados ainda ficaram surpresos com a súbita explosão que não tiveram tempo de se proteger das agulhas fumegantes que chegaram. Seus corpos foram esfaqueados sem erro. Todos os cultivadores que sobreviveram ou evitaram a explosão foram atingidos por aquele material de rank 4. 10 ou mais soldados azuis caíram no chão. Seus corpos estavam cobertos de espinhos e seus rostos mostraram suas expressões surpresas. Eles ainda não conseguiam entender como tinham morrido. Uma instabilidade matou mais de 15 cultivadores do rank 2 na fase líquida. Os soldados vermelhos perseguindo Noah foram surpreendidos pela explosão repentina e moveram sua atenção para a vanguarda do exército. No entanto, naquele momento de distração, as 2 instabilidades sob seus pés explodiram. Noah tinha precisamente planejado para que eles detonassem logo após a primeira instabilidade e os tinha deixado no caminho dos cultivadores vermelhos. Ele sabia que uma explosão do nada iria distraí-los por um instante. Esse planejamento valeu a pena. Os soldados vermelhos ainda estavam correndo quando seus corpos foram varridos por uma onda quente de energia. Suas vestes e cabelos foram queimados em um instante e suas pernas foram arrancadas durante esse processo. Eles se encontraram no ar. A sensação de queimação cobriu completamente a dor dos incontáveis ferimentos que os espinhos esfaqueados em seus corpos haviam criado. Tudo tinha acontecido muito rápido. Eles não conseguiam entender por que a vida os estava abandonando. No entanto, eles morreram de qualquer maneira. Seus corpos não eram diferentes dos soldados azuis. Eles eram apenas um pouco mais resistentes. Ser subestimado tem suas vantagens. Uma aura fria foi irradiada da figura de Noah enquanto ele inspecionava os resultados de suas criações.
Essas duas instabilidades mataram 2 cultivadores vermelhos e 19 azuis. A primeira granada deveria ter produzido um resultado semelhante. Então, outra explosão ocorreu. Os soldados na linha de frente ainda estavam se recuperando da primeira explosão quando foram atingidos por um segundo. Borom. Faltam mais 2. Borom. Borom. Noah ouviu atentamente esses ruídos. Ele queria ter certeza de que as armas tinham funcionado como planejado. Mais importante, ele queria ter certeza de que eles tinham explodido exatamente como ele tinha planejado. O atraso tinha que ser perfeito para que essas armas fossem confiáveis. No entanto, as instabilidades funcionaram perfeitamente. A moral dos soldados da nação Odrea disparou quando viram Noah retornando em segurança em suas fileiras. Eles se beneficiaram muito da comoção criada por suas armas. O exército do Império estava em um estado de completo caos. Afinal, todos os soldados estavam muito assustados que outra explosão ocorreria que eles esqueceram dos inimigos na frente deles. O resultado desse caos foi uma vitória total. Os soldados azuis do país de Odrea dominaram completamente os do Império. Os cultivadores vermelhos foram forçados a entrar na batalha para limitar as baixas do seu lado, mas eles ainda não conseguiram parar a onda de cultivadores maciça que os encontravam. Uma ameaça oculta era mais assustadora do que uma visível. O exército do Império não podia se concentrar nos inimigos na frente deles por medo de que uma bomba estivesse sob seus pés. Capítulo 302 – Ataque. A terceira batalha em que Noah participou foi ainda mais unilateral do que a primeira. O número de soldados azuis morrendo ao lado do Império era muito alto para contar. Os cultivadores vermelhos tiveram que intervir para parar o massacre. No entanto, eles tinham perdido muitos cultivadores. Mesmo aqueles na fase sólida estavam sendo esmagados pelo grande número de soldados da nação Odrea. Que diabos foram essas explosões? Se gritou de sua posição no topo da montanha. Ele tinha visto como até os soldados azuis mais experientes tinham morrido sob o poder das armas de Noah. Ele realmente não sabia como ele explicaria essas perdas para seus superiores. Lisa manteve o rosto e sem expressão enquanto assistia à batalha. Ela estava fazendo o seu melhor para suprimir um sorriso radiante de aparecer em seu rosto. Leo e Luke fizeram o mesmo, mas ficaram muito mais surpresos do que ela. Eles claramente entenderam o poder por trás de cada uma dessas armas. Eles não podiam deixar de aplaudir Noah em suas mentes. Aquele garoto merece o título de diabo. Leo falou com uma voz suave. Ele queria manter essa conversa longe de Seth. As armas em si não são tão poderosas. Um feitiço defensivo bloquearia a maioria de seus efeitos. No entanto, ele realmente chamou a atenção em si mesmo para mascarar suas reais intenções. Que garoto assustador! Luke respondeu com esse mesmo tom. Ele estava ciente do caráter de Noah, mas ele nunca teria pensado que ele usaria a si mesmo como isca para testar suas armas. Os dois protetores não pediram a opinião de Lisa. Ela estava ocupada fingindo que tudo estava indo de acordo com seu plano. Então, você acha que eles valem o gasto de um material Rank 4? Luke perguntou a Leo. Este último era aquele que controlava os gastos de Noah com cadáveres mágicos. Ele tinha a última palavra sobre esse assunto. Se eles podem produzir esse resultado todas as vezes, então sim, eles definitivamente valem a pena. Nós não temos um uso melhor para eles de qualquer maneira. Leo deu sua aprovação. O país de Odrea perdeu todos os seus métodos de inscrição, bem como seus conhecimentos em runas e formações. Seu único uso dos corpos das bestas mágicas foi para a criação de boas armas, mas criaturas Rank 3 foram suficientes para isso. O uso de materiais de Rank 4 para um item inscrito que poderia danificar os cultivadores vermelhos era completamente aceitável. O único problema é que, o Império não vai simplesmente assistir como nós massacramos suas tropas. Afinal, somos usados como campo de treinamento. Há um limite para quantos soldados ele está disposto a perder. A batalha no vale continuou. Os cultivadores vermelhos do Império foram continuamente empurrados para trás. Eles não podiam fazer muito sobre a onda de soldados lançando ataques contra eles. No entanto, eles se seguraram. Batalhas entre cultivadores poderiam durar horas. A mana sólida em seu dantião permitiu-lhes lutar por tempos prolongados sem nunca serem gastos. Eles se concentraram na defesa. Eles só tiveram que parar a batalha até a noite chegar. Noah correu livremente no campo de batalha. A defesa dos cultivadores vermelhos era apertada, mas ainda havia alguns deles que foram forçados a abandonar a formação para se recuperar. Claro,
Ele não desperdiçaria tais oportunidades. O feitiço, Tremor Mental, foi lançado assim que ele encontrou um soldado vermelho isolado. Sua mente manteve o controle de cada assassinato que ele conseguiu realizar. 8. Esse número era a quantidade total de soldados vermelhos que ele tinha matado nas 3 batalhas. 2 foram mortos durante o primeiro, 2 neste, devido às instabilidades, e os outros 4 após o ataque começaram. Os efeitos surpresa me servem mais. No entanto, eu não acho que vai ser tão fácil no próximo mês. Seus pensamentos já estavam na próxima batalha. Noah sabia que o Império criaria formações de batalha proativamente para contrariar suas táticas. Não havia muito que ele pudesse fazer sobre isso. Eu deveria estar bem no próximo mês. Eles não vão esperar que os outros soldados azuis estejam armados com as minhas armas. No entanto, e o seguinte? E no após esse? A menos que ele fosse capaz de surpreender continuamente seus inimigos, ele seria forçado a esperar por seu avanço antes de atingir o número definido de mortes para sua libertação. Eu tenho toneladas de materiais e todo o tempo que eu preciso. O que falta é a minha habilidade no método de forjamento elemental, mas que pode ser consertado por exercícios constantes. Eu deveria usar meu tempo aqui para aumentar minha capacidade o máximo que eu puder. Eu preciso diversificar minhas criações. A única solução que ele encontrou era ser imprevisível. Defender de uma arma em comum era fácil, bastava entender como funcionava e planejar de acordo. No entanto, que tal defender 2 deles ao mesmo tempo? E quanto a 3? Noah tinha o conhecimento de 2 palavras, havia muitas coisas que ele ainda tinha que experimentar. A única coisa que o impediu foi sua inexperiência no campo de inscrição e seu limitado conhecimento de armas. Ele só tinha lutado usando seus sabres, afinal, ele não sabia nada sobre os outros tipos de armas. Se eu fosse armar os soldados com 2 a 3 armas diferentes, eles seriam capazes de diversificar sua ofensiva de acordo com o tipo de defesa que o Império está estabelecendo. Eu já tenho que planejar o meu próximo protótipo. Noah sorriu sob seu capuz enquanto procurava por qualquer outro cultivador vermelho isolado. No entanto, eles se tornaram muito cautelosos com ele. Ninguém mais ousou deixar a formação de batalha defensiva. Os poucos soldados azuis sobreviventes do Império fizeram o seu melhor para apoiar os cultivadores vermelhos, mas eles não foram tão eficazes devido ao seu número baixo. As perdas do lado do Império foram enormes naquele dia. Quase todos os cultivadores azuis tinham morrido e muitos vermelhos fizeram o mesmo. Quando os soldados negros entraram no campo de batalha, foram cercados por centenas de cadáveres que contaminaram o vale com inúmeras poças vermelhas. A causa dessa cena pode ser encontrada em um cultivador encapuzado observando as batalhas no auge das fileiras humanas. Capítulo 303 Armar. A terceira batalha terminou, confirmando a vitória espetacular da nação Odré. Quase todos os soldados azuis do Império tinham sido mortos e muitos vermelhos tinham sofrido o mesmo destino. O Império nunca tinha experimentado perdas tão grandes. Não podia ser evitado. Noah tinha interrompido sua formação e incutiu o medo pelas instabilidades em suas mentes. Os soldados simplesmente não conseguiam se concentrar na batalha depois disso. Isso foi incrível. Quando você vai nos armar com essas armas? Logan perguntou animadamente quando viu Noah saindo do vale. Eu deveria ter cerca de 50 instabilidades prontas para a próxima batalha. Você viu seus efeitos. Eu vou deixar a tática de batalha para você. As instabilidades eram poderosas, mas precisavam ser usadas da maneira adequada para produzir resultados satisfatórios. Noah tinha estudado formações de batalha na academia, mas ele sempre lutou sozinho. Ele tinha pouca experiência nesse campo. Em vez disso, Logan foi o capitão nomeado dos soldados azuis. Seu nível de cultivo e experiência fez dele o homem perfeito para a criação de uma tática de batalha que envolvia as armas inscritas. Isso tudo? Será que o inventário tem mesmo tantos materiais Rank 4? As preocupações do Logan eram compreensíveis. Ele não tinha conhecimento sobre o campo de inscrição, mas ele sabia algumas das especificidades das criações de Noah. Ele estava ciente do gasto de materiais preciosos. Um ouriço marrom no 4º rank tem picos suficientes para 10 instabilidades. O inventário tem corpos suficientes para mais 200 bombas. Eu vou trocar para outro material depois disso. Noah explicou a situação para ele, dando a Logan uma imagem detalhada só poderia beneficiar as próximas batalhas. Só uma coisa,
Você vai precisar praticar um pouco antes de usar as instabilidades. Eu posso usá-los habilmente porque eu sou quem que os criou, mas você precisa ter cuidado. Eu não quero ser culpado se um deles explodir em suas mãos. Logan acenou com essas palavras. Dê-nos algumas instruções e deixe comigo, eu vou lidar com meus soldados. Depois que Logan tranquilizou, Noah foi ao mausoléu e retomou seu ciclo de treinamento e forjamento. Ele estava realmente usando o seu tempo da melhor maneira possível. Seu cultivo estava aumentando constantemente, sua mente estava se tornando mais forte, e ele também estava acumulando experiência útil no método de forjamento elemental. A absorção contínua e o uso da mana em sua esfera mental aumentaram ainda mais a velocidade de expansão de seu mar de consciência. Ele nunca havia treinado sua mente tão eficientemente. Um mês se passou rapidamente. Noah entregou com sucesso 50 instabilidades para Logan e explicou muitas vezes a conexão entre a quantidade de mana injetada e o atraso da explosão. Ele não sabia como Logan pretendia usá-los, então ele queria ter certeza de que algum soldado descuidado não iria desligá-los ao lado dele. O poder das instabilidades era grande. Noah teria que entrar na forma demoníaca completa para se proteger delas. A verdade é que ele tinha conseguido forjar mais de 50 bombas, ele só poderia criar 2 instabilidades por dia no início do mês, mas, no final, ele tinha aumentado a produção para 3 por dia. Esse excedente foi adicionado ao seu esconderijo secreto. Ele realmente não se importava se Leo notasse, ele precisava deles para sua proteção pessoal. O dia da batalha chegou e ele foi para o agora familiar vale no início da manhã. Logan já estava lá, junto com alguns de seus soldados mais confiáveis. Noah reconheceu alguns de seus rostos. Ele tinha lutado lado a lado com eles, afinal, ele não podia deixar de memorizar alguns deles. Estão todos na fase líquida. Seu poder correspondia ao seu, mas eles olharam para Noah com expressões reverentes quando ele se aproximava de seu grupo. Eles testemunharam sua proeza de batalha. Qualquer um capaz de matar um cultivador vermelho enquanto ainda estava no estágio líquido seria considerado um gênio. Então, eles descobriram que tal gênio também poderia realizar inscrições e estava disposto a armá-los. O nível de admiração que eles sentiam em relação a Noah não poderia ser expresso por palavras simples. Estes são os cultivadores que usarão minhas armas. Noah perguntou quando chegou a Logan. Ele queria entender a tática de batalha que ele tinha decidido realizar antes de fazer o seu próprio. Sim, eles têm o melhor controle sobre a mana entre os soldados azuis e todos eles são do elemento fogo ou terra. Eles não vão desperdiçar seus esforços. Logan orgulhosamente respondeu. Ele tinha escolhido cada um deles de acordo com as instruções de Noah. Eles realmente foram o melhor que ele poderia encontrar. Então, como você vai lutar? Noah acenou com a cabeça antes de perguntar o que realmente o interessou. Vamos lançá-los logo após a troca de feitiços. Sugiro que você não invada o exército inimigo desta vez. Não que eu quisesse. Noah pensou. Ele sabia que o Império estava de olho nele. Ele tinha criado muito estrago em 2 das 3 batalhas que ele tinha lutado. Eu vou morrer se eles conseguirem me cercar com cultivadores vermelhos. Eu deveria apenas ficar quieto por um tempo. Ficar quieto não significava que ele pararia de tentar a vida dos soldados vermelhos, mas que ele pararia de atrair tanta atenção para si mesmo. A nação Odrea pode levar a luta de frente. Eu só estarei à margem colhendo os benefícios. A batalha começou algumas horas depois. Feitiços foram lançados logo após o meio-dia. Eles foram o ataque com o qual cada batalha começou. Não poderia ser evitado. Feitiços tinham uma ampla área de efeito. Eles provavelmente prejudicariam os aliados se fossem lançados depois que os 2 exércitos colidissem. No entanto, naquela época, alguns soldados azuis da nação Odrea pararam sua carga para lançar esferas cravadas em direção ao exército opositor. Noah viu a cena e imediatamente retardou seu ataque. Ele não tinha certeza da habilidade desses soldados, então ele decidiu esperar pelas detonações antes de chegar ao exército do Império. Capítulo 304 Manhoso. 40 ou mais esferas cravadas choveu no exército de carga do Império. Os soldados nunca tinham visto esses itens. Noah os tinha secretamente deixado cair no chão da última vez. Eles não sabiam o que esperar dessas coisas esféricas. No entanto, isso ainda era uma guerra. O Império teve que reabastecer completamente as fileiras dos soldados azuis após a última batalha. Tinha avisado as novas tropas sobre as táticas de batalha incomuns do cultivador encapuzado. Então,
Eles retardaram sua carga e levantaram suas armas em direção às instabilidades que se aproximam. Eles se prepararam contra esse ataque. As bombas detonaram no ar, bem sobre as tropas do Império. Eles estavam muito longe para realmente danificar qualquer um deles com a explosão, mas os espinhos foram liberados com sucesso no exército. No entanto, os soldados não suportaram passivamente esse ataque. Assim que as explosões ressoaram no campo de batalha, eles implantaram suas medidas defensivas a fim de combater os picos de entrada. Feitiços e artes marciais foram realizados para afastar o poder das instabilidades. O exército parou completamente sua carga para se defender contra as armas inscritas. Alguns deles ainda morreram, mas a maioria conseguiu bloquear os efeitos destrutivos das bombas. Foi nesse momento que uma segunda onda de feitiços foi lançada pelo exército da nação Odrea. Logan não era estúpido. Ele sabia que o Império avisaria seus soldados sobre as criações de Noir. Ele não poderia apenas esperar para levá-los de surpresa uma segunda vez. É por isso que ele decidiu usar as instabilidades como isca. De um modo geral, os feitiços só podiam ser bloqueados por outros feitiços. Eram as armas mais poderosas de um cultivador. Afinal, houve algumas exceções. Uma arte marcial de rank 4 poderia facilmente bloquear um feitiço de rank 1 se os centros de poder do cultivador e executá-lo estavam em um nível decente. O mesmo vale para itens inscritos. As espadas demoníacas de Noah foram um exemplo desse caso. No entanto, os soldados do Império não tinham armas poderosas inscritas nem centros de poder fortes o suficiente para bloquear a onda de feitiços. Foi um massacre. A primeira linha do exército do Império foi varrida pela torrente de habilidades mágicas. Eles tinham acabado de usar suas medidas de proteção contra as instabilidades. Eles estavam basicamente indefesos depois disso. O dano não parou na primeira linha, atingiu até mesmo as profundezas do exército adversário. Centenas de feitiços criaram estragos. Eles poderiam finalmente mostrar seu poder em vez de serem bloqueados por uma força semelhante. Quem teria pensado que Logan era um comandante tão astuto? Noah aprovou completamente essa tática de batalha, explorou perfeitamente a fraqueza criada pelas instabilidades. Cadáveres queimados, membros congelados, cabeças decepadas. A cena após os feitiços foi preenchida pelos restos daqueles cultivadores azuis. Centenas morreram, mais da metade do exército do Império foi destruído em poucos segundos. Esse resultado foi ainda mais surpreendente do que a batalha anterior. Os dois exércitos ainda tinham que se enfrentar, mas o vencedor já havia sido definido. Então, o exército da nação Odrea retomou seu comando. Os cultivadores azuis restantes do outro lado viram a maré aparentemente interminável de inimigos e ficaram desanimados. Havia simplesmente muitos deles. Eles não podiam esperar sobreviver com essa diferença em número. Além disso, sua formação de batalha tinha sido destruída. Sua inexperiência não lhes permitiu se adaptar a essa mudança repentina no campo de batalha. Grandes perdas foram sofridas assim que o exército caiu sobre eles. Os cultivadores da nação Odrea foram desenfreados em seu massacre. Eles sabiam que o Império não estava sofrendo tanto, mas eles ainda tinham que desabafar anos de abusos. Os soldados na frente deles eram os únicos onde eles podiam redirecionar tais sentimentos. Noir, em vez disso, não tinha nenhuma inimizade com o Império. Limitou-se a matar qualquer um ao seu alcance, mas sua atenção estava nos cultivadores vermelhos. Eles eram o requisito para sua libertação. Afinal, quanto a qual lado estava certo ou errado, ele não poderia se importar menos. Ele teria feito o mesmo se fosse o Império mantendo-o em cativeiro. Ele estava disposto a lutar enquanto ganhasse algo com isso. Ele tinha perdido a conta de quantos homens tinham morrido por causa dele. Mas lembrou-se do primeiro. Balor, o guarda-gordo que o prendeu com a aranha Roncular Rank 3 quando ele ainda estava no círculo externo da mansão Balvan. Ele tinha a aparência de um garoto naquela época, mas um velho guarda ainda estava disposto a matá-lo por uma razão mesquinha. Foi então que ele entendeu que o mundo era impiedoso e que, para sobreviver, ele tinha que ser ainda mais impiedoso. Essa decisão o acompanhou através de inúmeros campos de batalha, terminando naquele vale cercado por cadáveres mutilados. Ele não odiava o Império nem tinha queixas com ele. No entanto, ele estava disposto a matar o maior número de seus soldados para obter o que ele queria. A pilha de corpos que criei conseguiu me trazer para o segundo rank. Eu me pergunto quão grande eu preciso para fazê-lo para me tornar um deus.
Seus pensamentos vagavam enquanto ele decepava a cabeça de um cultivador vermelho isolado. A batalha estava progredindo muito mais rápido do que os outros. A perda repentina dos soldados azuis tinha forçado os mais poderosos a se juntarem à batalha. Os eventos então se desenrolaram da mesma forma que a batalha do mês anterior. Os cultivadores azuis restantes do Império trabalharam juntos com os vermelhos para se defender contra o ataque implacável do país de Odré. Noah saltou da batalha em batalha para matar os cultivadores isolados, conseguindo matar alguns vermelhos no processo. As horas se passaram e a noite chegou. Os soldados negros fizeram o habitual show de poder. Noah se acostumou a vê-los do lado do vale. Hoje foi bastante lucrativo. Minha contagem de matadores na fase sólida chegou a 15. Está indo melhor do que eu tinha previsto. Foi com esses pensamentos em mente que a noite chegou, decretando o fim da quarta batalha de Noah. Capítulo 305 Cruel. As tropas voltaram para a cidade no pico da montanha. Lisa tinha emitido uma celebração para honrar essa vitória esmagadora. Os soldados bebiam ao máximo e faziam uma pausa das constantes batalhas que eram forçados a lutar. O estado mental foi um fator importante para a proeza de batalha de um cultivador. Soldados exaustos teriam um desempenho ruim no campo de batalha. Afinal, Noah, no entanto, não estava no clima para festas. Sua mente vagava entre as muitas possibilidades que o método, forjamento elemental, oferecia. Além disso, ele não compartilhava os mesmos sentimentos dos soldados. A nação Odré não era sua casa, afinal. É por isso que ele foi ao mausoléu. A noite foi o melhor momento para usar sua técnica de cultivo e a batalha do dia tinha sido bastante fácil. Ele não tinha razão para pular seu treinamento. A segunda camada do mausoléu estava vazia. Noah estava silenciosamente cultivado em seu fundo em cima de sua benção de mana. Cultivar tinha se tornado um hábito até então. Ele poderia facilmente se concentrar em outros assuntos enquanto o vórtice entre suas mãos absorvia mana. Seus pensamentos estavam sobre os possíveis itens que ele poderia forjar. As instabilidades eram úteis, mas tinham uma grande fraqueza: não podiam ser usadas ao lado de aliados. A explosão não é suficiente por si só. Eu não posso remover os espinhos da estrutura. Além disso, não tenho controle sobre a direção dos espinhos. O objetivo das instabilidades é explorar a desestabilização natural das armas forjadas. Deve haver uma maneira de aplicar a mesma teoria em itens que podem ser usados depois que os exércitos entraram em conflito. Para isso, ele precisava pensar em uma maneira de reduzir a área de efeito da arma sem reduzir seu poder. Precisão acima de destruição, letalidade acima do poder absoluto. O projeto da agulha da lua pode realmente funcionar. O principal problema de seu método de inscrição era que os itens criados dessa forma precisariam de um cultivador do elemento escuridão para expressar seu pleno poder. É por isso que Noah escolheu criar armas descartáveis. O problema com os elementos conflitantes foi resolvido dessa forma. No entanto, outro problema apareceu devido a isso. Os materiais preciosos foram gastos muito rapidamente. Vou esperar que o Império desenvolva uma contramedida às instabilidades, e depois forjar outra coisa. Eu deveria criar uma arma somente depois de descobrir as fraquezas de sua formação de batalha. Noah simplesmente concluiu que era melhor ver como o Império reagiu no próximo mês em vez de criar cegamente uma nova arma. Um pouco mais de 100 instabilidades, e todos os espinhos do rank 4 ouriços marrons no inventário serão esgotados. Eu devo usar os corais metálicos em seguida. Noah já estava planejando novo material do rank 4 para usar para suas instabilidades, quando uma pessoa entrou na segunda camada do mausoléu. Noah notou o recém-chegado e ligeiramente abriu os olhos. Ele reconheceu o cultivador. Ela era soldado vermelho, que o protegeu durante sua primeira batalha, uma das tropas pessoais de Logan. Ela entrou casualmente dentro da sala e se aproximou de Noah. O cheiro de vinho e suor imediatamente encheu o ar. Noah adivinhou que ela tinha acabado de sair da festa. A batalha tinha acabado. Os soldados não se importavam com seu cheiro o suficiente para lavar antes da celebração. Tanto ela quanto Noah ainda tinham algumas manchas vermelhas sobre eles. Noah não se importava com ela e simplesmente fechou os olhos novamente para retomar seu brainstorming. Aquele lugar estava geralmente lotado, afinal. No entanto, ela não se sentou em um tapete para cultivar e se aproximou da posição de Noah enquanto usava um sorriso. Você deve relaxar também. Ela falou com uma voz suave, parando a poucos passos de Noah. Ela não queria parar com força seu cultivo. Lisa mandou você?
Noah, no entanto, já estava supondo que o encontro era um esquema para vinculá-lo à nação. A mulher era, afinal, atraente. Ela olhou para ela. Provavelmente ela tinha 30 anos, seu corpo era fino e em forma, e seu cabelo encaracolado preto combinava perfeitamente com sua pele escura. Nossa única obrigação é com as batalhas mensais. O Senhor nunca controlaria o que fazemos em nosso tempo livre. Esta nação já é uma prisão. Se até nossas ações fossem restritas, nos sentiríamos como prisioneiros e não soldados. Ela calmamente respondeu enquanto estava sentada ao lado do mineral. Ela olhava Noah de vez em quando enquanto olhava para a passagem que levava à primeira camada. Eu sabia que iria encontrá-lo aqui. Nunca vi alguém tão dedicado ao seu treinamento. Os outros soldados teriam gostado de sua presença para a celebração. Eu não pertenço a esta nação, só estou sendo pago para lutar. Noah respondeu honestamente. Não havia razão para mentir. No entanto, os outros soldados azuis olham para você com admiração, eles respeitam você. Eles só me temem se eu fosse o inimigo deles. Outra rápida troca de frases ressoada na sala. Noah estava apenas respondendo honestamente a ela. Então podemos nos considerar sortudos que o poderoso diabo encapuzado foi capturado pela formação. Eu realmente não sei o que faríamos se suas armas fossem usadas contra nós. Ela riu dessa declaração. Ela não parecia se importar que ele não tinha apego à nação Odré. Por que você veio me procurar? Noah suspirou. A conversa não o incomodava, mas ele ainda estava se perguntando sobre a verdadeira razão por trás de sua presença lá. Eu imaginei que esta era a única vez em que eu poderia ter uma conversa com você sozinho. Eu nasci aqui, tudo o que sei sobre o mundo exterior diz respeito ao Império. Ver um estranho como você despertou minha curiosidade. Noah arqueou uma de suas sobrancelhas enquanto ele olhava para a mulher, abaixo dele. Ela estava sorrindo e estava olhando para ele com olhos ansiosos. Você quer saber sobre o mundo exterior? Ela acenou com a cabeça para essa pergunta e continuou a olhar Noah. Ela parecia realmente interessada em seu conhecimento. Noah baixou o olhar, revendo todas as informações que ele conhecia sobre os vários países antes de abrir a boca para falar algumas palavras simples. O mundo é cruel. Capítulo 306, Nina. Noah não era exatamente o que se chamava uma pessoa sociável. Seu único interesse real era seu poder pessoal que geralmente ocupava todos os seus pensamentos. No entanto, isso não significa que ele estava completamente afastado das emoções humanas habituais. Ele ainda as sentia, mas ele tinha coisas muito mais importantes para fazer. A verdade é que ele tinha pena da mulher. Nascido em uma prisão, forçado a lutar por seu país, a vida aqui não deve ser fácil. Ele entendeu a situação dela porque ele tinha vivido um semelhante também. Ela também me lembra de June, embora sua aparência seja totalmente diferente. Vendo sua roupa de batalha e suas respostas espontâneas, Noah não podia deixar de pensar naquela garota selvagem com quem ele tinha compartilhado sua vida na academia. Sua imagem inconscientemente apareceu em sua mente. Seus longos cabelos prateados casualmente deitados em sua pele branca eram uma memória que lhe deu algumas sensações pacíficas. Havia realmente algumas pessoas em sua segunda vida que ele podia confiar e June era uma delas. Bem, ele tinha certeza de que ela não tinha más intenções com ele, pelo menos. No entanto, recordá-la também o lembrou da razão pela qual ela estava naquela situação e ele não podia deixar de fazer essa declaração. Cruel? Nina perguntou. Ela queria uma explicação mais detalhada. Noah não se importava de falar com ela. Seu cultivo não foi impedido por essa ação e ele sentiu essa interação bastante agradável. Estar sempre sozinho era um hábito dele, mas isso não significa que ele não poderia desfrutar de uma conversa normal. Os poderosos exploram os fracos para se tornarem ainda mais poderosos. A nação Ultra é governada por nobres que detêm os métodos de cultivo do país. Plebeus são tratados como bestas ou transformados em soldados leais. Ninguém pode escapar desse destino. Noah falou calmamente. Ele sabia exatamente como as famílias nobres administravam aquela nação. Mas você fez isso, certo? Ela perguntou, mas Noah simplesmente balançou a cabeça. Acabei de trocar uma prisão por uma maior. A liberdade parece sempre escapar do meu alcance. Mansão Balvan, a família real, a nação Odré, onde quer que fosse, ele sempre acabaria na mesma situação. Bem, alegre-se. Somos todos prisioneiros aqui. Ela riu novamente, tentando levantar a moral de Noah um pouco, antes que ela retomou seu olhar sobre a passagem para cima. Meu nome é Nina, caso você esteja se perguntando.
Adam. Noah claramente respondeu. Eu tinha certeza que era Noah. Você pode não se lembrar, mas eu estava lá no dia em que você foi capturado. Nina disse em tom brincalhão. Me chame do que quiser, não é como se você pudesse espalhar essa informação para meus inimigos. Oh meu Deus! Você até tem inimigos, talvez você realmente seja um prisioneiro. A última linha fez Noah rir, ele não podia deixar de concordar com ela. Você pode até rir. Pode fazer isso de novo na frente dos outros soldados. Ninguém acreditaria em mim de outra forma. Nina zombou de Noah, fazendo-o desfrutar ainda mais de sua companhia. Eles falaram por muito tempo. Nina basicamente disse a ele toda a sua vida. Ela parecia muito feliz por ter encontrado alguém que não a conhecia. Toda a nação estava concentrada em uma cidade, afinal, todos se conheciam e as batalhas mensais aprofundaram ainda mais suas relações. Então, Noah interrompeu seu cultivo e pulou da bênção de mana, cuidadosamente levando-o de volta em seu anel espacial. É hora de eu ir, eu preciso descansar. Apenas saiba que eu apreciei nossa conversa. Noah sorriu ligeiramente enquanto falava essas palavras, mas Nina bufou. Você nunca parou de cultivar. Diga-me a verdade, você teria me expulsado se eu atrapalhasse seu treinamento, certo? Noah tossiu um pouco e virou-se para a passagem para a primeira camada. Ele realmente não queria responder a sua pergunta. Ei! Nina chegou até ele e agarrou seu braço antes de continuar a falar. Você se importa se eu for com você? Ela corou um pouco como ela disse essas palavras. Era bastante óbvio o que ela quis dizer. Noah não escondeu sua surpresa em que Nina prontamente explicou. A morte pode atingir cada um de nós todos os meses. Abandonamos essas restrições há muito tempo. Além disso, nossa população está em constante declínio. Certas atividades são fortemente incentivadas. Ela falou sem soltar o alcance em seu braço. Sua mão tremeu ligeiramente durante sua explicação. Eu não tenho intenção de ter um filho e eu vou eventualmente deixar esta nação. Eu acredito que um de seus companheiros soldados pode ser um jogo melhor. Noah recusou. Ele realmente não queria se tornar pai. Mas eu gosto de você. A resposta de Nina foi tão contundente que até Noah ficou surpreso. Ela então se aproximou de seu rosto para o seu e timidamente beijou-o em seus lábios antes de sussurrar um simples implorar ao seu ouvido. Por favor, eu não quero ficar sozinha esta noite. Naquele momento, Noah desistiu. Ele não tinha razão para recusar. Seus dias foram cuidadosamente planejados. Ele teve tempo para atividades que não estavam treinando ou forjando. Além disso, cultivadores tinham grande controle sobre seus corpos. Não havia nenhuma chance de ela engravidar. Em última análise, Noah simplesmente a queria. Ela era bonita e engraçada. Noah inicialmente se recusou porque ele era cauteloso com qualquer significado oculto por trás de suas ações, mas ela estava simplesmente fazendo isso por si mesma. As batalhas mensais colocavam um fardo pesado em cada um dos soldados da nação Odrea. Eles precisavam de maneiras de desabafar essa pressão. Nina queria Noah e simplesmente foi atrás dele, recorrendo a um pedido contundente quando ela viu que ele não fez nenhum movimento. Noah passou o que restou da noite em seu quarto com ela e adormeceu com a cabeça deitada em seu peito. Quando ele acordou de manhã, ele cuidadosamente a afastou para retomar seus forjamentos. Mesmo que ele tivesse se entregado a esses momentos felizes, ele não esqueceu seus deveres. Nina acordou depois de notar o corpo desaparecido abaixo dela. Você realmente nunca descansa, não é? Lembre-se que estou fazendo isso pela sua nação. Nina reclamou, mas a resposta de Noah estava pronta. Ela não podia responder de forma alguma. Ela suspirou e se vestiu antes de se agachar ao lado do Noah de pernas cruzadas e beijá-lo em seu rosto. Posso vir aqui, amanhã também? Ela perguntou com o mesmo tom tímido da noite anterior. Noah colocou os materiais para as instabilidades no chão e abriu a boca para dizer uma única palavra. Sim. Capítulo 307. Impotência. Postado por Bankai. Visualizações. Os dias de Noah tornaram-se um pouco diferentes. Ele ainda forjava de manhã, memorizava runaquesier à tarde, e cultivava durante a noite. No entanto, quando ele voltava para seu quarto, Nino seguia e ficava com ele até de manhã. Essa relação era bem casual, eles estavam apenas aliviando o estresse um do outro, afinal. No entanto, Noah apreciava sua companhia. Estar sempre no limite levaria a um ponto de ruptura. Noah não estava ciente do quanto ele precisava relaxar até que ele eventualmente fez isso.
Ele achou sua mente mais clara depois que ele começou a fazer aquelas pausas mentais que o fizeram aproveitar ainda mais as noites passadas com Nina. Ela, por outro lado, simplesmente queria passar um tempo com ele. Noah logo descobriu que os soldados da nação Odrea frequentemente se envolveriam nesse tipo de relacionamentos. As batalhas mensais eram um constante atentado contra suas vidas, então eles simplesmente queriam tirar o melhor do tempo entre eles. Você se tornou mais rápido? Nina perguntou a Noah enquanto observava forjando as instabilidades. Ela ficava em seu quarto às vezes e olhava para ele com admiração enquanto ele criava armas a partir de corpos de bestas mágicas. As inscrições eram uma prática reservada apenas a alguns cultivadores. A maioria deles nem sabia que havia escolas diferentes naquele campo. Sim, eu posso fazer 4 deles todos os dias agora. A habilidade de Noah aumentou à medida que ele continuava a forjar. Ele se acostumou com a forma das instabilidades, reduzindo o tempo necessário para sua criação. Quantos você vai entregar para o exército? Seu esconderijo secreto já deveria ter alcançado 20 bombas. Ela tinha notado que Noah guardava algumas de suas criações para si mesmo. Mas ela não se importava muito. Se Leo concordasse com esse comportamento, ela não tinha o direito de interferir. A maioria deles, eu só pego um de vez em quando. Estou sozinho, afinal, não preciso de muitos deles. Noah falou a verdade, mas não estava sendo completamente honesto sobre suas razões. As instabilidades eram poderosas, mas também eram muito limitadas. Eles tinham uma ampla área de destruição, o que significa que Noah não poderia usá-los em uma batalha. Além disso, ele estava perto de um avanço. Essas armas se tornariam inadequadas para o seu poder depois disso. Ele estava apenas armazenando algumas bombas para situações inesperadas. Sempre foi bom estar preparado para qualquer evento. Você simplesmente gosta de treinar ou há uma razão oculta para isso? Nina sondava Noah. De vez em quando, ela sabia que ele tinha muitos segredos, mas ela ainda não conseguia descobrir como ele se tornou tão diligente em seu cultivo. Noah colocou uma bomba em seu anel espacial e tirou mais materiais daquele pertencente à nação Odrea, aquela carregando todas as suas bestas solicitadas. Enquanto isso, ele pensou na pergunta de Nina e as memórias de ambas as suas vidas vieram à sua mente. Ele claramente se lembrou da impotência que sentia quando sua vida anterior chegou a um beco sem saída. Ele era apenas um homem normal que não podia ter sucesso na sociedade moderna e não sentia qualquer apego a ela. Então, ele renasceu apenas para ficar preso na mesma situação. Filho bastardo de uma família nobre, forçado a testemunhar os abusos sofridos pela única pessoa que o amava cercado pelo que ele inicialmente pensava serem super-humanos. No entanto, este mundo ofereceu-lhe uma chance de obter o poder. Sua situação não era boa, mas ele deu tudo para dar os poucos passos que o levaram ao seu nível atual. O treinamento constante, a força de vontade inabalável, os esquemas e planos intermináveis que mal levaram através de suas desventuras, tudo empilhado até aquele ponto. Uma vez que você sabe o quão impotente você pode ser, é difícil ver algo diferente da estrada para o poder. Foi uma razão simples, mas foi o suficiente para o Noah. Nina parecia satisfeita com essa resposta. Ela podia entender seus sentimentos quando lhe disse essas palavras. Ela nasceu em uma prisão, afinal, sua vida foi passada sob a sombra do Império. Ela sabia que a impotência era muito boa. Foi com uma expressão amarga que ela respondeu a ele. A próxima batalha em uma semana, eu me pergunto como o Império vai reagir. Uma semana depois, os dois exércitos se enfrentaram novamente no vale. A mesma coisa do mês anterior aconteceu, apenas em uma escala maior. Noah tinha fornecido mais de 100 instabilidades. Naquela época, seu poder conjunto poderia rivalizar com a onda de feitiços dos cultivadores azuis. O Império não veio com muitas contramedidas em um mês, simplesmente decidiam dividir os feitiços defensivos em 2 partes. A primeira a se defender dos feitiços e a segunda para defender das instabilidades. Essa tática, no entanto, tinha muitas falhas, com o mais importante sendo o fato de que havia menos cultivadores realizando feitiços cada vez. A nação Odrea tinha 2 poderosos métodos de ataque de longa distância, afinal, enquanto o Império só tinha um, ele teve que dividir suas tropas para evitar que um desses métodos devastasse seu exército. Era óbvio que uma defesa mais fraca criaria mais vítimas, mas o Império ainda estava disposto a pagar esse preço para manter uma espécie de equilíbrio na batalha.
Apenas cerca de 200 soldados azuis do Império morreram durante o lançamento de feitiços e instabilidades. Naquela época, essas ainda eram grandes perdas, mas eram um pouco aceitáveis. Esse resultado forçou Noah a se concentrar nos soldados azuis durante toda a batalha. Nenhum cultivador vermelho ousou se expor aos seus ataques furtivos. Eles realmente aprenderam. Eu não posso forçar uma abertura em sua formação com essa pequena diferença de números. Noah pensou, sem rumo vagando no campo de batalha. A tática do Império revelou-se bem-sucedida. A batalha terminou com apenas um pouco mais de 300 baixas do lado do Império e algumas dezenas no de Odrea. Sua decepção, porém, não durou muito graças a uma alegre Nina feliz seguindo-o depois que ele saiu do mausoléu. Capítulo 308 Explosão oculta. Pensar que eu preferiria mulheres simples, apesar da personalidade distorcida que eu tenho. Noah se viu pensado em seu relacionamento com Nina enquanto suas noites juntos continuavam. Talvez seja precisamente por causa de como eu sou que eu as prefiro. Ele não confiava nas pessoas, nem lhe davam razões para isso. No entanto, com pessoas como Júnior ou Nina, ele poderia relaxar sabendo que eles não tentariam planejar pelas costas dele. Bem, quando as coisas estão assim, são fáceis. Eu não sei como seria em um relacionamento real. Sua relação com Nina era puramente física, não havia nenhum afeto entre eles. Acho que vou pensar nisso quando sentir algo por alguém. Noah colocou esses pensamentos no fundo de sua mente enquanto ele continuava com sua rotina. O Império estava lentamente construindo contramedidas para suas criações e os espinhos dos ouriços marrons do quarto rank estavam esgotados até então. Era hora de mudar os materiais. Você não deve ficar aqui de manhã de agora em diante. Eu preciso de alguns dias para estabilizar a nova estrutura. Noah disse a Nina de manhã quando os corais de aço rank 4 chegaram ao seu quarto. Por que isso? Alguma técnica secreta sua? Ela se agachou atrás dele enquanto dizia essas palavras. Noah podia sentir o corpo quente de Nina deitado em suas costas. Não, minhas armas simplesmente tendem a explodir nesta fase. Eu sei quando eu preciso me proteger, mas eu temo que você pode ser pego de surpresa. Noah era o criador das instabilidades. Ele sabia exatamente quando a desestabilização escapou de seu controle e ele teve que jogá-los fora. Por causa disso, ele poderia se defender com um tempo impecável, mas qualquer outro cultivador arriscaria ser um segundo atrasado e sofrer algumas lesões. Você percebe que eu sou mais forte do que você? Você está dizendo que você vai ficar bem se um desses explodir dentro da sala. Noah sorriu enquanto pegava uma das instabilidades de seu anel espacial e o levantava sobre seu ombro, bem ao lado do rosto de Nina. Nina olhou para a esfera cravada por um tempo antes de suspirar e abraçar Noah por trás. Ok, eu vou deixá-lo sozinho por alguns dias, mas você precisa compensar eles agora. Noah soltou uma pequena risada e balançou a cabeça antes de colocar a instabilidade no chão e virar, empurrando Nina no tatame. Explosões ressoaram novamente do quarto de Noah, mas elas pararam depois de alguns dias. A habilidade de Noah na criação de instabilidades tinha aumentado em uma grande margem. Ele poderia facilmente modificar sua estrutura a fim de adaptá-la ao novo material. A arma recém-criada era cinza escuro devido aos novos espinhos que fizeram sua camada externa e eles também eram ligeiramente mais pesados. Eles funcionam da mesma forma que os anteriores? Logan perguntou a Noah, depois que este último entregou o novo lote de instabilidades. Sim, nada mudou no interior. Vou reduzir um pouco a produção para trabalhar em outra arma agora. Vou dar outra lista de materiais para seus soldados mais tarde. Noah respondeu. Ele realmente não precisava criar uma arma diferente, mas ele tinha se tornado tão hábil em canalizar a desestabilização inata de suas criações que ele não poderia deixar de ter muitas inspirações para novos itens. Oh! Vou deixá-lo em paz então. Outra batalha ocorreu. O Império ainda lutava contra as instabilidades da nação Odrea, mas estava lentamente reduzindo suas perdas. Aquele campo de batalha era um simples campo de treinamento, afinal, havia um limite para os recursos que ele estava disposto a investir. No final, a nação Odrea estava roubando seus soldados como planejado. O Império simplesmente queria reduzir as baixas. É por isso que começou a usar soldados vermelhos durante a primeira troca de ataques de longa distância. Não usou cultivadores vermelhos aleatórios, porém, simplesmente estar no estágio sólido do segundo rank não foi tão útil nessa situação. Em vez disso,
Enviou aqueles que tinham uma esfera mental forte, quase no auge do segundo rank. Esses soldados poderiam ser considerados prodígios de sua geração. Era raro ter um mar de consciência tão poderoso antes de chegar ao terceiro rank do Dantian. O resultado foi que os feitiços defensivos lançados por eles, juntamente com os dos outros soldados azuis, foram capazes de reduzir ainda mais os danos infligidos ao seu exército. Outra batalha passou. Os dois exércitos pareciam ter voltado ao tipo de equilíbrio que tinham antes das armas de Noir. Não era preciso dizer que Noir não poderia adicionar nenhum outro soldado vermelho à sua contagem de mortes. Noir passou o mês seguinte testando uma nova arma enquanto fornecia um número menor de instabilidades. Seu poder tinha sido fortemente combatido em apenas 2 meses. Era hora de criar outra coisa. O resultado desse mês de experimentos foi uma versão melhorada da Agulha da Lua. Seu núcleo foi formado pelos ossos das águias das nuvens, mas suas entranhas foram preenchidas pela carne das cobras de fogo rank 3. Isso deve ser muito mais útil na batalha. A agulha lunar melhorada resolveu a questão do fogo amigo. Poderia ser usada depois do que os dois exércitos entraram em confronto e não havia praticamente nenhuma possibilidade de ferir acidentalmente um aliado. Explosão oculta deve ser um bom nome. Seu poder total só pode ser expresso quando usado pela escuridão, fogo ou cultivadores de vento. Eu deveria testar seus efeitos na próxima batalha. Quando a outra batalha chegou, Noah esperou calmamente que os dois exércitos se confrontarem antes de se juntar a um dos combates do grupo. O campo de batalha tinha retornado ao estado. Quando ele chegou à nação, os soldados do Império estavam simplesmente mais focados na defesa. Parece que eles receberam um treinamento melhor. Deve ser por minha causa. Noah pensou quando se aproximava de uma batalha. 8 cultivadores azuis e 4 vermelhos estavam lutando entre si. Esse combate era obviamente unilateral. Os soldados da nação Odrea tinham um trabalho em equipe muito melhor, enquanto os do Império estavam simplesmente focando em sua defesa. Então, uma simples agulha cinzenta de aparência disparada pelo ar em direção a um dos soldados vermelhos do Império. O cultivador bufou à sua vista e se esquivou facilmente, sem fazer movimentos desnecessários. No entanto, assim como a agulha passou ao lado de seu ombro direito, ela explodiu. Capítulo 309 Propósito. A explosão não foi tão forte quanto as instabilidades. A agulha explodiu ao lado do ombro do cultivador vermelho, criando uma explosão com o poder do cultivador rank 2 no estágio líquido. O soldado tinha um corpo de rank 4. O poder por trás da explosão foi suficiente para perfurar suas defesas naturais. No entanto, assim como sua pele foi queimada e sua carne foi destruída, ele soltou a mana dentro de seu Dantian de forma protetora. Essa mana bruta não foi suficiente para bloquear completamente a explosão, mas ainda oferecia algum tipo de proteção devido ao seu poder intrínseco. A explosão destruiu seu manto e engoliu seu corpo. No entanto, ele mal conseguiu sobreviver. Os soldados lá podiam ver como seu corpo carbonizado saiu da nuvem de fumaça escura criada depois que a agulha detonou. Quem se atreve a... Ele amaldiçoou alto, mas suas palavras foram interrompidas por um sabre preto que cortou sua cabeça. Noah não era do tipo que desperdiçava uma chance tão preciosa. Os soldados restantes do Império ainda estavam atordoados com a situação, que só entenderam o que tinha acontecido apenas depois que a figura encapuzada de Noah entrou em seu campo de visão. Diabo encapuzado. Esse pensamento foi compartilhado entre eles. Noah era, afinal, renomado naquele campo de batalha. Suas ações criaram muito caos nas batalhas anteriores. E aqui estava ele, pronto para fazer uma cena novamente. Recuou um dos soldados azuis do Império tentou avisar seus aliados, mas essa ação só deu tempo suficiente para os cultivadores da nação Odrea alcançá-lo. Eles eram muito mais experientes. Afinal, mesmo que a aparência de Noah os tivesse surpreendido, eles conseguiram se recuperar muito mais rápido do que seus inimigos. Noah, no entanto, desconsiderou completamente os soldados mais fracos ao seu redor e concentrou seu olhar no outro cultivador vermelho. Uma onda de choque mental disparada de seus olhos que perfurou diretamente a esfera mental de seu oponente, fazendo-o cair de joelhos enquanto gritava de dor. Meses se passaram desde que Noah teve acesso ao mausoléu. Seus centros de poder melhoraram constantemente e seu mar de consciência estava se aproximando dos limites do segundo rank. A diferença de poder entre sua mente e a de seu oponente era muito grande. O cultivador vermelho não podia suportar o tremor mental de Noah.
Foi com passos rápidos que Noá se aproximou do cultivador ajoelhado e cortou sua cabeça. A espada demoníaca cortou seu pescoço sem qualquer obstrução. O poder de uma única explosão oculta fez com que ele matasse 2 cultivadores no estágio sólido, elevando sua contagem de mortes para 17. No entanto, não havia felicidade na expressão de Noá. Seus aliados estavam se alegrando ao ver sua façanha, mas eles foram imediatamente repreendidos por suas palavras altas. Mate qualquer testemunha. Não podemos dar ao Império informações sobre a nova arma. As palavras de Noá os despertaram de seu espanto. Eles imediatamente entenderam que quanto mais cedo o Império soubesse sobre qualquer nova arma, mais cedo criaria contramedidas. Os soldados ao seu redor rapidamente levantaram suas cabeças e varreram o campo de batalha com seus olhares enquanto procuravam soldados azuis que haviam escapado quando Noá apareceu. Os cultivadores do país de Odre atiraram em 3 direções diferentes. Noá podia ver como 3 soldados azuis impotentes do Império foram mortos em alguns instantes. Malditos idiotas! Noá amaldiçoou em sua mente, mas ficou aliviado ao ver todas as testemunhas morrendo. A explosão escondida que ele tinha acabado de usar foi a primeira de seu tipo. Ele não queria que seus detalhes fossem revelados tão cedo. Pelo menos o teste correu bem. Ele acenou internamente para o poder de sua nova criação. O dano real do que é capaz não pode ser comparado com as instabilidades, mas pode ser usado em muito mais situações. Além disso, gasta menos materiais. As explosões ocultas eram do tamanho de um dedo. Os ossos da águia das nuvens eram simplesmente usados para conter a carne concentrada das cobras de fogo que ele encheu com sua mana. Sua estrutura era realmente simples. O único problema era que ele ainda não estava acostumado com a forja. Ele precisaria de algum tempo para se acostumar com o processo como tinha feito com as instabilidades. Não é tão forte singularmente e só pode causar algum dano se o oponente não estiver ciente de sua periculosidade. Idealmente, cada soldado deve ter de 5 a 10 deles. Se eu excluir os cultivadores negros, eu precisaria criar entre os 5.000 e 10.000 agulhas. Noá estudou suas opções enquanto vagava no campo de batalha. Não havia muito mais que ele pudesse fazer. Seu efeito surpresa tinha sido usado. Não havia outras situações onde ele poderia matar cultivadores vermelhos. 5.000 é demais. O inventário simplesmente não tem tantos materiais. Além disso, quanto tempo eu teria que gastar forjando? Levei mais de 2 meses para superar 200 instabilidades. Não pretendo ficar aqui por muito mais tempo. Noá não esqueceu seu verdadeiro propósito. Ele precisava de técnicas de cultivo e métodos para continuar em sua busca, pelo poder que a nação Odre não poderia oferecer. Aquele país tinha vendido seu futuro para a chance de sobreviver. A única coisa que poderia salvá-lo era alguém oferecendo ajuda de fora. Além disso, ele ainda estava fugindo. A formação em todo o país impediu qualquer investigação externa, mas seus traços ainda levavam até lá. Eu não sei até onde a realeza pode chegar. Este é o território do Império no final. No entanto, eu não os vejo desistindo de mim apenas por causa disso. O Império tinha um deus à sua frente. Era seguro assumir que a realeza tinha um poder semelhante ou não estaria nos 3 principais países do continente. Noé não sabia se eles tinham métodos para persegui-lo livremente ou se eles simplesmente desistiram de sua captura, esperando que ele aparecesse em território neutro. Posso considerar o Império como meu protetor por enquanto, mas não será o mesmo depois que eu sair da formação. Eu deveria pensar em um plano antes de continuar minha jornada. Capítulo 310 Piada. Noá era apenas um transeunte antes de todos os eventos no país de Odrea. O Império não tinha nenhuma razão para procurá-lo. Agora, no entanto, ele era o diabo encapuzado. Ele foi a razão por trás de milhares de baixas nas fileiras de seu exército. Noá não poderia apenas esperar que eles vão esquecer sobre seus atos. Acho que estou de volta ao planejamento de fugas, porque eu sempre acabo nessas situações. Noá suspirou internamente enquanto ele ia para o lado do campo de batalha para se preparar para a luta dos cultivadores negros. Meses se passaram sem muita mudança. Noá simplesmente manteria sua agenda e ficava mais forte a cada dia enquanto investigava uma rota de fuga. Nina alegremente passou informações para ele. Ela sabia que ele estava determinado a sair. Então ela se sentiu desnecessária para atrapalhar seus planos. A verdade é que sair era fácil. Noá tinha apenas que atravessar a formação e ele estaria de volta ao deserto. No entanto, o Império estritamente guardava as fronteiras.
Investigaria qualquer um que deixasse o país. Sua forja, porém, levou a resultados positivos nas batalhas mensais. As explosões ocultas ofereceram aos soldados outro tipo de ofensiva, que poderia ser usada depois que os dois exércitos se confrontaram. Os soldados do Império se viam queimados até a morte ou fortemente feridos sem saber o que os atingiu. Alguns meses tiveram que passar antes de identificarem a causa dessas explosões. Mesmo depois disso, porém, não havia muito que eles pudessem fazer sobre isso. Essas explosões tinham o poder do estágio líquido do segundo rank, não eram diferentes dos feitiços dos cultivadores azuis. Seus pontos fortes foram seus efeitos imediatos e seu tamanho. As explosões ocultas não precisavam de tempo para serem lançadas e seu tamanho permitiu que eles escapassem facilmente entre as defesas dos soldados. Os soldados do Império frequentemente levantavam suas armas para se defender contra seus inimigos apenas para encontrar uma agulha na frente deles. Não foi preciso dizer que outro período de vitórias esmagadoras ocorreu. Noah viu sua contagem de mortes aumentando constantemente, seus centros de poder se tornando mais fortes, e sua habilidade de forjar melhorando. Ele sentiu todo o seu sendo afiado naquele ambiente. O Império não conseguiu chegar a muitas contramedidas. As instabilidades aumentaram o poder dos ataques de longa distância enquanto as explosões ocultas tiveram um desempenho extremamente bom nas lutas em grupo. Sua única opção era dar aos seus soldados o melhor treinamento focado na defesa. Então, o inevitável aconteceu. Noah estava no país de Odre há quase 2 anos. Ele tinha 23 anos quando o avanço aconteceu. Ele estava em seu quarto com Nina, diligentemente memorizando a terceira runa Kezir enquanto ela lia um livro. Realmente poucos cultivadores poderiam dedicar toda a sua vida ao seu treinamento. Era normal que os outros ocupassem seus dias com coisas que gostavam. No entanto, Nina apressadamente fechou seu livro quando viu Noah soltando o lenço em suas mãos e agachado no chão enquanto segurava sua cabeça. O que aconteceu? Você se machucou? As preocupações dela não foram extraviadas. Ela tinha visto como Noah nunca parou de treinar. Incidentes durante o cultivo poderiam acontecer se os centros de poder estivessem muito estressados. No entanto, o que estava acontecendo era exatamente o oposto disso. A esfera mental de Noah tremia violentamente, enviava ondas de dor que forçavam Noah a fechar os olhos para resistir a eles. Então, houve uma clareza sem precedentes. Os tremores pararam, permitindo que Noah finalmente abrisse os olhos e avaliasse as mudanças. Seus olhos brilhavam com uma luz azul enquanto ele afastava o braço de Nina e olhava para o mundo maravilhado. O quarto ainda era o mesmo, mas Noah podia ver cada detalhe nele. Seu foco foi nas inscrições que o reforçaram e, mesmo que ele ainda não pudesse entender o seu significado, ele poderia vagamente dizer o seu propósito. Era semelhante a um sentimento. Noah podia sentir o que essas inscrições eram feitas para fazer. À medida que o seu foco aumentava, porém, ele parecia ver algum tipo de camada invisível que o impedia de olhar mais fundo, como se o próprio mundo o estivesse impedindo de descobrir seus segredos. O mundo em si é uma prisão, que piada. Ele entendeu o significado por trás dessa camada, representava os limites das fileiras humanas, escondia um mundo que só as entidades heróicas podiam ver. No entanto, ele riu de sua visão. Foi uma risada alta. Noah parecia incapaz de conter-se. Minha mente chegou até você, mestre. O mestre que ela pensou foi William, aquele que o apresentou ao mundo do cultivo, uma das 2 pessoas que o protegeram à medida que ele crescia. 23 anos, mar de consciência rank 3. Monstros se esconderiam na frente dessa conquista. Você está bem? Nina ficou um pouco aliviada ao ver que ele não estava ferido, mas ela ainda não conseguia entender o comportamento dele. Noah moveu seu olhar sobre ela. Sua mente estava exalando uma ambição ilimitada. A visão da camada invisível tinha desencadeado sua emoção mais profunda. Nina sentiu perigo. As ondas mentais de Noah irradiavam uma pressão sufocante. Ela instintivamente recuava para um canto da sala, mas sua esfera mental ainda era afetada por seu olhar. Noah fechou os olhos e virou a cabeça. Seu foco entrou em seu mar de consciência, enquanto tentava conter seu poder. A terceira runa Kezir ficou orgulhosamente acima de sua figura semi-transparente. As raízes negras do feitiço, forma demoníaca, tinham se enredado em torno dele como a runa completamente formada. Quietude. Nenhuma onda podia ser vista no mar que representava seus pensamentos. A água cristalina parecia um pouco mais pesada.
À medida que eu aumento o nível da minha mente, meus pensamentos se tornam mais fortes. Eu deveria ser capaz de afetar o mundo material quando eu chegar ao quarto rank. Então, ele tentou algo que tinha parado por muito tempo. A mana não refinada sobre seu mar estava imerso na água. A vontade de Noah foi imediatamente injetada nele. Sua ambição impulsionou a imagem de uma figura pulando do chão e alcançando o céu em um salto. A mana foi refinada em pouco tempo e Noah imediatamente redirecionou para sua perna direita com a qual ele pisou 2 vezes no chão. Uma onda de choque ressoou na sala. Noah perdeu o controle de sua perna que o impulsionou no ar, fazendo-o quebrar o teto.